E aí galerinha, tudo legal com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão de conceitos de um vídeo, que eu já vou falar para vocês de qual vídeo foi. E também vou apresentar para vocês pelo menos 4 coisas. A gente vai aprofundar o conhecimento do vídeo que foi passado anteriormente. Nós vamos introduzir a vocês um conceito muito importante para montagens maker, para fazer as montagens físicas das nossos projetinhos. E também nós vamos apresentar para vocês um item que é essencial na bancada para fazer os protótipos, né? Que são as placas de desenvolvimento e também as protoboards. As protoboards são até mais comuns. Então fica com a gente aí, galerinha, que a gente vai começar revisando então o nosso vídeo 4, o quarto vídeo onde nós demos uma introdução sobre os circuitos eletrônicos ou elétricos. Você se lembra dessa figura, tá? O card, o link para esse vídeo vai ficar aqui na descrição e vai ficar aqui em cima também no card do vídeo. E também já peço para vocês, se tem interesse nesse assunto, vocês já irem deixando o like aí para nós. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Se você está assistindo ele aqui pelo YouTube. E já se prepara aí com um caderninho para fazer notas, tomar anotações, anotar nomes que nós vamos citar aqui, termos e fazer um pequeno resuminho, que assim você vai conseguir aprender muito mais. Também aproveita para pausar o vídeo quando tiver uma dúvida e escrever aqui nos comentários conforme essas dúvidas forem chegando. Legal? Então a gente vai aprofundar o conceito de circuito elétrico. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo bem mais, digamos assim, técnico, ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho, assim como falei no vídeo anterior, alguns elementos que são necessários para que eu entenda que eu tenho um circuito elétrico, tá? Você consegue lembrar ou saber só por esses desenhos aqui do que eu estou falando? Talvez não, então não se preocupa, porque além de nós falarmos um pouco sobre isso, né, eu já digo aqui, dou uma de antemão para vocês, da grande importância que é de você entender simbologia eletrônica, ok? Já vou comentar um pouco sobre isso também. Esses são os símbolos clássicos da eletrônica que representam, para quem já está um pouco acostumado a ler literatura técnica ou que já está acostumado a fazer seus projetos, ele vai olhar para esses símbolos e saber do que se trata. Alguns você chuta mais ou menos o que podem ser, outros nem tanto. Então é uma questão de costume e haverão vídeos, inclusive os próximos vídeos aqui dessa série de eletrônica vão falar sobre interpretação de circuitos e vai haver alguns vídeos, inclusive, que você vai descobrir os símbolos mais comuns para as montagens no mundo maker, para o iniciante de eletrônica ou mesmo para trabalhos com Arduino ou robótica. Então a primeira coisa que nós temos aqui, nós temos elementos de um circuito elétrico. Nós já identificamos aqui um símbolo típico de gerador elétrico. Ele é o componente, né, a máquina ou a peça ou a engenharia responsável por produzir a capacidade de gerar corrente elétrica, tensão elétrica, esses fenômenos necessários para que a gente tenha então os usos finais da nossa eletricidade. Você pode notar aqui também que existe um outro elemento, e esse elemento aqui ele é um símbolo universalizado. Ele geralmente não é preto, tá? Eu pintei de preto aqui por um acaso. Geralmente ele é transparente, quadradinho assim. E ele muitas vezes representa a carga. O que é a carga? A carga é o nosso aparelho. Pode ser uma lâmpada, pode ser o secador de cabelo, pode ser o chuveiro, pode ser qualquer aparelho, o rádio, a pilha, a TV. Tudo isso é representado por um símbolo simples assim chamado carga. E ele tem esse símbolo aqui L. Só que quando a gente liga a nossa carga em algum ponto que tenha conectado nesse ponto um gerador, como por exemplo a tomada da rede elétrica ou uma bateria, por exemplo, no momento que você faz essa ligação, automaticamente o aparelho vai funcionar, se ele estiver funcionando corretamente, e vai produzir aquilo que ele for produzir, se é som, se é giro de um motor, se é aquecimento, independente do que for para que ele foi fabricado. E eu quero que ele se desligue, então eu não vou ficar desconectando isso o tempo todo. Então existe um elemento essencial em qualquer circuito elétrico que é chamado interruptor, que é esse cara aqui, ó, que muitas vezes é representado dessa maneira e representado pela letra S nos diagramas esquemáticos. Como você pode ver aqui, não sei se está muito legível, mas aqui nós temos um G, que é de gerador.
Muitas vezes vai ter outras letras aqui representando esse elemento. Vai ter a letra E maiúscula, vai ter a letra U maiúscula, dependendo do tipo de livro com que você está trabalhando, do tipo de literatura que você estiver lendo. Mas está faltando uma coisa aqui, né, pessoal? A gente ainda está em estágios iniciais do descobrimento de transferir eletricidade sem fio. Tá? Isso é uma tecnologia ainda pouco desenvolvida. Então, se vocês olharem, está faltando alguma coisa aqui para que a eletricidade saia do gerador e chegue na minha carga. Está faltando os fios aos condutores. Então, são esses os elementos necessários para que eu tenha um circuito elétrico mínimo. Eu preciso de um gerador, eu preciso de uma carga, um aparelho que se alimente desse gerador. Eu preciso de um caminho, né, para que essa corrente elétrica circule e produza trabalho, que no caso são os fios aos condutores. E um elemento também essencial que eu preciso para conseguir ligar ou desligar meus aparelhos é o interruptor. Então, esses 4 elementos, carga, gerador, interruptor e fios condutores, fazem parte do nosso circuito elétrico. Então aqui eu já tenho o circuito completo. Percebam que agora eu coloquei os cabos, coloquei os fios e fiz a ligação. Então agora eu posso ligar ou desligar esse aparelho independente de qual ele seja. Quando você vir isso aqui novamente numa literatura, você já sabe que trata-se de algum tipo de aparelho ligado a algum tipo de fonte de energia, que tem um interruptor que vai acionar ou não esse dispositivo. Notem que tem esses pontinhos destacados aqui durante todo o circuito. Ok? Prestem atenção nisso, que são os nós. Os nós são uma coisa muito importante em eletrônica e eu tenho visto uma certa dificuldade, principalmente no iniciante, de saber interpretar esses nós. Esses nós, na verdade, são as ligações, são as conexões físicas no mundo real que os nossos dispositivos vão ter, e então isso está representado no diagrama para ficar mais fácil a montagem. Você sabendo interpretar esses nós, essas ligações, fica fácil você montar seu circuito elétrico sem erro. Então essa foi a revisão. Agora nós vamos entrar nos próximos elementos da nossa aula de hoje. Nosso primeiro tópico, então, trata do seguinte. Vocês percebem aqui que nós temos 2 desenhos representando o mesmo circuito e vocês notam que tem uma leve diferença entre um e outro. Que são 2 conceitos que você precisa guardar com muita clareza para quando você escutar esses termos você saber do que estamos falando ou do que o livro está falando. O primeiro deles trata-se da ideia de circuito fechado e o segundo de circuito aberto. Então, o que significa isso? Se eu chegar para você e dizer o circuito está fechado, significa que o circuito está funcionando, que uma chave foi ativada e que o aparelho está funcionando. Esse aparelho só não vai funcionar se ele estiver estragado ou se o gerador parar de produzir energia, mas o circuito está fechado. Então aí está uma questão muitas vezes de análise de defeito. Eu fechei o circuito não funcionou. O que está estragado é o aparelho ou a minha fonte não está bem conectada? Então esses são os primeiros passos para você começar a ver defeitos, por que a tua montagem, o teu projeto não está funcionando. Então quando você escutar as questões circuito fechado e circuito aberto, lembre-se disso aqui. Percebam o seguinte, quando as duas coisas estão funcionando muito bem, eu tenho uma fonte funcionando bem, corretamente conectada, e eu tenho uma chave sem problemas e um aparelho também sem defeito, quando eu fechar a minha chave, quando eu fechar o meu circuito, ele vai estar funcionando, ele vai transferir a minha tensão para os extremos da minha carga. Ele vai aparecer exatamente a mesma força que tem aqui, vai aparecer aqui. E por essa força ela estar disponível, ela vai produzir, então, numa coisa chamada corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento dos elétrons por dentro de um aparelho ou dispositivo, e essa movimentação dos elétrons faz com que esse aparelho produza o trabalho para o qual ele foi fabricado fazer. Quando o circuito abre, seja ele por uma ação humana ou por um defeito no circuito, então esses aparelhos desligam, mesmo que a fonte esteja boa e mesmo que a minha carga esteja funcionando bem. Então, às vezes, o teu projeto também não vai funcionar porque em algum ponto nós não amarramos os nós corretamente ou houve algum problema nessa fiação, nesse circuito. É um dos defeitos mais comuns em montagem do pessoal que está começando com eletrônica, começando com Arduino, começando com robótica. Monta o circuito lá, segue o desenho, mas ele não funciona porque o circuito está aberto em algum ponto e a gente, distraidamente, todo mundo passa por isso, acaba não percebendo e não funciona. Então, antes de desesperar, presta atenção no seguinte: se funciona, se tem energia e se o circuito está corretamente conectado. Voltamos novamente a dar ênfase à questão dos nós. Os nós têm que ser coincidentes, eles têm que estar no mesmo ponto, senão não há conexão. Agora vamos apresentar um outro conceito
muito importante, que pode acontecer nas montagens, nas nossas montagens, ou pode ser um acidente elétrico grave, dependendo do tamanho da tua fonte, do tamanho do teu circuito, né? Das forças envolvidas, pode gerar graves acidentes ou perda de patrimônio, como por exemplo o incêndio de uma casa. Eu estou falando do curto-circuito. O que é o curto-circuito? Pensa no seguinte, nós temos um elemento, quando nós trabalhamos com eletricidade, que chama-se resistência elétrica. Okay? Essa resistência ela impede que um volume muito grande de energia passe de um ponto para o outro. Então, geralmente, isso é tudo calculado, bem pesado na balança, né? Os cabos, os aparelhos, as fontes, todos são bem pensados, bem calculados, para que essa resistência ela seja controlada, para que as forças elas fluam com uma certa harmonia. Então, não pode ter muito demais de uma coisa nem de outra. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte, digamos que aconteça algum incidente, né? Seja ele provocado por erro humano ou por falha na instalação. Está tudo funcionando muito bem, a minha carga, meu circuito está fechado, minha fonte está alimentando, minha carga está funcionando. Mas em algum momento esse circuito aqui, ó, esse extremo, se encosta com esse, por exemplo, sem passar pela carga. Se você tiver um olhar um pouco cuidadoso, vai perceber o seguinte, digamos que a corrente elétrica ela está fluindo nessa direção, né, e estava passando por dentro da carga, voltando pelo outro extremo, voltando para o gerador. O que acontece é que a corrente elétrica no curto-circuito ela encontra um atalho que não tem praticamente nada de resistência, é como se fosse simplesmente encostar um fio no outro, e isso provoca com que o gerador ele consiga colocar toda a energia dele em cima apenas de cabos simples, e o que vai acabar acontecendo ou o gerador entra em colapso ou inicia um incêndio. Geralmente os dois acabam acontecendo ao mesmo tempo. Em questões eletrônicas, como nas montagens maker, o que mais acaba acontecendo quando você está trabalhando, por exemplo, com um Arduino, se você colocar as portas ou terminais dele em curto, o que pode acabar acontecendo é estragando aquele setor ou a placa inteira. Então o curto-circuito, se vocês já notaram, ele nunca é bom de maneira alguma. E tem mais dois detalhes a respeito do curto-circuito, né? Os efeitos dele. Existem casos onde o curto-circuito ele é fora do aparelho, é fora da carga. Então ele acaba sendo bastante prejudicial também ao gerador, claro. Mas geralmente essa parte aqui ela sai ilesa. Nem sempre, mas geralmente. E existem casos onde o curto-circuito é dentro do aparelho. Nesse caso, geralmente o aparelho vai acabar queimando, incendiando, derretendo. Então são casos assim para ter bastante cuidado, né? De nós evitarmos tanto de ter montagens com circuito aberto e circuito fechado, mas principalmente evitarmos os curtos-circuitos, que são casos onde o meu negativo da fonte encosta no meu positivo, sem ter nada no meio para segurar toda aquela energia que ele tem na fonte, provocando assim aquecimentos e danos aos meus circuitos. Tá ficando legal, galerinha? Tá conseguindo entender direitinho? Então, se não deu like e o vídeo tá legal, já vai deixando aí pra gente, porque ainda falta duas coisinhas bem interessantes pra gente ver aqui, que são a montagem dos circuitos propriamente dita e um pouco mais eu tenho um desafio agora para vocês, para ver se vocês conseguem resolver. Antes de mostrar o desafio para vocês e as últimas duas partes então aqui do nosso vídeo, eu quero apresentar para vocês, se vocês ainda não conhecem, esse livro super recomendado, Eletrônica para Makers. Que é óbvio que se você está aqui no vídeo até agora e você está gostando do assunto, quer realmente aprender eletrônica, mas não sabe nada, né? Começou praticamente do zero, e mesmo você que já começou há algum tempo, mas ainda tem dúvidas, eu te garanto que esse livro aqui é a solução dos teus problemas. Eu vou deixar link para ele aqui na descrição do vídeo. Eu já tenho um vídeo sobre ele falando e mostrando, se você quiser conhecer um pouco mais, que vai aparecer nos cards aqui em cima deste vídeo. Então você não perde nada realmente de conhecer esse material, e daqui a pouquinho eu já vou mostrar umas partes dele que tem tudo a ver justamente com a lição de hoje. Então aguarda um pouquinho aí que esse livro já volta para vocês verem. O desafio que eu tenho para mostrar para vocês tem a ver com esse circuito aqui, esse diagrama de circuito eletrônico. Você consegue identificar os símbolos? Se não consegue, então realmente continua inscrito aqui no canal, continua acompanhando, porque logo vou apresentar não só esses símbolos, mas eu vou apresentar todos os outros importantes em outros vídeos que virão. Quais desses símbolos aqui você conseguiria identificar? Eu quero saber até que ponto você está indo, então você pode comentar aqui para nós também. Esse aqui mesmo já é conhecido, né, o nosso interruptor. Nós temos aqui um elemento novo, mas você consegue ver que é um gerador. Lembra que eu falei que eles podem ter a letra G, E ou U? Então é um tipo de gerador.
E aqui eu tenho dois elementos diferentes, tá? Esses elementos eles substituem este símbolo aqui. Nota que essa caixinha preta, na verdade, ela pode ser um monte de coisas. Nesse caso, são duas peças, olha, que representam a nossa carga. Essas duas peças, uma tem a letra R e a outra tem a letra D. Esses são símbolos e letras universais do resistor e do diodo, com leves diferenças. Você vai encontrar alguns padrões onde o resistor é desenhado de uma maneira um pouco diferente. E esse aqui é um diodo especial, pessoal. Quando ele tem essas flechinhas aqui, significa que ele é um diodo LED. Aquela lâmpadazinha ou as nossas lâmpadas LED tão famosas que temos em casa hoje, o símbolo de uma unidade delas, de um único LED, é este aqui. É uma flechinha com uma barrinha. E note aqui novamente os pontos de conexão. Olha que ao lado dos elementos geralmente tem valores identificando eles. Isso aqui pode ser uma bateria de 9 volts ou alguma pilha ou fonte de 5 volts, que é comum, por exemplo, nos carregadores de celular. Aqui eu tenho valores de resistência de 220 ou 330 ohms, que são valores relativamente baixos o suficiente para proteger o meu LED, mas ao mesmo tempo deixar ele com um brilho bom, né? Acendendo com um brilho melhor possível. Por que eu coloco resistores aqui, Gerson? Simples, porque os LEDs, depois que eles começam a conduzir corrente elétrica, a resistência deles cai quase a zero, o que significa que ele é quase um curto-circuito. Então, se não tiver um controle de corrente elétrica, o LED vai acabar queimando. Por isso, sempre usamos resistores. E também existem cálculos bem simples para você determinar qual o melhor resistor usar para o meu LED, então ele funcionar razoavelmente bem. Mas aqui nas montagens a gente sempre vai deixar os valores para vocês. Então a segunda parte do desafio é como é que eu transformo esse monte de linhas e símbolos aqui num circuito que funcione. Vamos lá? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: como é que eu produzo nós para mim fazer as amarrações desses fios? Existe uma coisa bem mais trabalhosa, que é pegar um monte de fio e começar a amarrar eles, literalmente fazendo nós nas pontas. Se você começar a olhar para as peças eletrônicas, você vai ver que isso vai ser um negócio bem trabalhoso e acaba não dando muito certo, porque acaba dando mau contato nesses nós, acaba soltando, abrindo os circuitos e eles não funcionando bem. Ah, mas uma outra solução seria pegar e na amarra desses nós, então soldar, né, com solda. Só que daí o que acaba? Às vezes você está fazendo só uma experiência e quer desmontar aquilo, dá um trabalho danado. O pessoal muito esperto começou a desenvolver estratégias para fazer esses pontos de nó se tornarem uma coisa mais fácil para mim fazer protótipos ou montagens onde não tivesse essa dificuldade toda. O que eles inventaram? Nos primórdios lá de algumas décadas atrás, uma das primeiras coisas que foram inventadas foram as pontes de terminais. Note o seguinte, nada mais nada são do que barrinhas de metal presas numa parte isolante. Isso aqui não tem contato nenhum uma com a outra. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esses fiozinhos ou esses terminais dos meus componentes, vir aqui e fazer a solda. E aí eu posso montar, né? Fazer todas as ligações, todo o emaranhado de vai e volta de fio, prendo isso aqui com um parafusinho em algum lugar e o meu circuito fica eletricamente isolado com os seus nós bem amarrados. Você já percebeu que isso aqui é uma coisa que seria legal para montar projetos rápidos, né? Mas tem a questão da solda. Então toda vez que você precisasse usar ou desmanchar, você ia ter que dessoldar tudo. Alguém, um pouco tempo depois, inventou uma coisa bem mais legal. Acho que vocês até já sabem o que é, porque existem algumas pistas aqui no vídeo indicando o que seria. Trata-se, pessoal, das protoboards, matrizes de contato, protolabors ou breadboards, que são nada mais do que as nossas famosas plaquinhas de pão, né? Elas são todas furadinhas, parece que na verdade deveria ser plaquinha de queijo, né? Por causa dos furinhos. Você nota que ela tem um monte de furos. Eu quero saber de vocês, primeira vez que vocês mexeram nessas plaquinhas, vocês tiveram alguma dificuldade de usar elas ou entender como elas funcionam? Pois é, isso é mais comum que vocês imaginam. Eu quis trazer essa aqui que está quebrada para vocês terem uma ideia muito melhor de como é uma plaquinha dessas aqui por dentro. Isso aqui foi um problema numa entrega, o pessoal não cuidou muito bem da embalagem e acabou estragando. Eu falei, não vou colocar fora porque eu quero mostrar para meus alunos como é que isso aqui funciona. Então olha só o seguinte, cada um desses pontinhos aqui pode representar uma amarra de nó. Lembra que eu falei dos nós aqui em cima? Então, cada pontinho desses pode significar uma amarra. Olha só essa parte que quebrou, que interessante. É uma partezinha de plástico. O plástico, como você sabe, ele é isolante, não deixa conduzir corrente elétrica. Aqui no meio, né, tem um divisorzinho de plástico que separa exatamente essas duas linhas aqui. Ó. Se vocês olharem com mais atenção,
talvez dê para ver na câmera, eles parecem pequenos prendedores de roupa. Exatamente, eles têm aqui, ó, um detalhezinho que é como se fosse uma mola, que ele faz uma pressãozinha conforme você coloca os terminais aqui. Então ele faz uma pressão e segura, como se fosse uma molinha. E eles estão isolados um do outro. O que significa isso? Significa que essa linha aqui, ó, que geralmente representa a linha de positivo das nossas fontes, ela não encosta com essa linha aqui, que representa geralmente a parte negativa das nossas fontes. E pessoal, vocês já devem estar salvo nesse momento do vídeo. O que acontece se eu juntar o positivo com o negativo sem ter nada no meio? Curto-circuito. Exatamente. Então eu tenho que evitar a todo custo fazer um curto-circuito entre essas duas linhas. Por isso que tem essa isolação para separar elas. Tá, mas isso é nesse sentido aqui da placa. Quando eu olho para a minha placa desse jeito, eu noto mais duas coisas. Eu tenho uma divisão aqui, não há nenhum contato desse lado com esse lado, mas nesse caso aqui, os meus grampinhos, né, as minhas presilhas, elas estão ligadas em barrinhas nesse sentido. Esse lado não encosta com esse, não encosta com esse. Então esses lados aqui, ó, na vertical, eles são todos isolados. Eu vou trazer para vocês o livro. Olha só como você pode aprender isso olhando para o nosso livro aqui, Eletrônica para Makers. Olha que bacana. Aqui está mostrando os circuitos com ligações com garrinha. E o que eu queria mostrar para vocês é justamente a parte onde ele começa a explicar sobre as protoboards. Então olha só, um livro bem completo, pessoal. Ele vai explicar muito melhor até do que eu estou explicando aqui. E mais aqui para diante, olha só como eu estou falando a verdade, ele mostra a protoboard sem a parte plástica. E aqui você pode ver claramente, né, as barrinhas, aqui no caso era para ter duas, mas tem só uma, né? As barrinhas ligadas nesse sentido, todas elas são o mesmo ponto, mas os buracos são independentes. E depois as barrinhas ligadas nesse sentido. Então olha só, aqui com esse livro você vai aprender muita coisa. Lembrando que o link dele está na descrição do vídeo. A título de curiosidade, tá, mas eu já fiz o projeto na protoboard, viu que deu certo, agora eu quero soldar eles, Gerson. Então existem também alternativas. Se você está sem grana ou não tem ainda recursos ou conhecimento suficiente para fazer a sua própria placa de circuito impresso, você pode comprar ou conseguir esse tipo de plaquinha aqui. O que elas são? Nada mais são do que plaquinhas ilhadas. Olha só a quantidade de nós que tem aqui. Então você vai pegar seu componente, você vai colocar ele aqui nos furinhos, nesse lado aqui, e aqui atrás você vai fazer a solda do componente. Tá, Gerson, mas e os fios? Existem duas maneiras de fazer as ligações daí de um componente com o outro. Você vai colocar solda fazendo um curto-circuito, né? Agora você já entende esse conceito, né? Você vai colocar a solda de uma maneira que ela escorregue de um ponto para o outro e vai fazer como se fossem fios aqui, ó. Mesma coisa que acontece lá com a protoboard, né? E aí você vai produzir fios. Ah, mas eu preciso também, você pode colocar fios diretamente aqui, também cortar pedacinhos de fio e fazer todas as emendas necessárias. A coisa legal disso aqui é que depois que você termina de fazer a sua montagem, você posiciona de uma maneira bem confortável, você corta e deixa uma plaquinha bem pequenininha. Existem diversas versões dessas plaquinhas, tá? Aqui tem mais uma outra. Conforme você for avançando profissionalmente, você vai acabar produzindo plaquinhas bem mais elaboradas, né? As famosas placas de circuito impresso, onde você já vai ter os furos no local certo para cada componente que você vai soldar. Essa plaquinha aqui foi um projeto nosso da faculdade, que é muito interessante, usa vários componentes que a gente vai estudar aqui no canal. E avançando ainda, você consegue já ter domínio de softwares para fazer esse tipo de placa aqui, ó. Essa aqui é uma placa que ela imita o design do Arduino Uno, mas ela foi feita para um microcontrolador PIC. Dá uma comentada aí se conhece o controlador PIC. E esse aqui ele é para simular o tamanho de uma placa de Arduino Uno, mas usando o microcontrolador PIC. E essa plaquinha que a gente fez ela, né, fez o design dela e mandou confeccionar ela na China. Ela é dupla face, né? Ela tem caminhos e circuitos por cima, acho que não dá para ver direito aqui no vídeo, e por baixo. E o que faz a ligação de um nó de um lado com o outro são tubinhos de metal. Então tem que ser máquinas realmente bem modernas para conseguir montar esse tipo de coisa. Essas aqui você já consegue montar com máquinas fabricadas em casa. Tem um colega meu que fez e funciona, que é uma maravilha. E para encerrarmos então, mas não menos importante, vamos terminar o nosso desafio aqui da montagem do nosso circuito com uma montagem real dele em protoboard. Nós vamos copiar esse circuito exatamente como ele está ali. Então o que eu preciso? Eu preciso do meu gerador. Está aqui ele devidamente preparado, né? Vou usar uma bateria de 9 volts. Fiz umas garrinhas para facilitar as conexões. Eu preciso de um interruptor, que aqui eu vou usar um push button. Então, e aqui ele é interessante, tá? Olha só como as pessoas fazem as coisas bem pensadas. Ele é mais compridinho assim,
do que assim as pernas, né? Se você olhar desse jeito aqui. Então essa parte mais comprida das pernas, ela se encaixa perfeitamente nesse chanfro aqui da nossa protoboard. Então eu já vou conectar ele aqui. Se você está conseguindo entender bem a aula, você vai perceber que essa perninha aqui ela está ligada em toda essa linha e essa perninha em toda essa linha. Essa aqui em toda essa linha e essa aqui em toda essa linha. Só que essa linha aqui, ó, e essa linha aqui, elas não, esse lado e esse lado, elas não se conectam. Ou seja, não existe um curto aqui. O curto nessas chavezinhas, ele acontece assim, ó, essa perna é a mesma essa aqui. Então, na hora de vocês fizerem a montagem de vocês, muito cuidado, tá? Porque essa perna é a mesma perna desse lado. Então, eu acabei de ligar toda essa linha aqui com essa linha desse lado. Então agora elas são uma linha só, independente se tiver apertado ou não o botão. O que acontece quando eu aperto o botão é que eu ligo essa linha com essa linha aqui. Então eu faço o fechamento do circuito. Então essa parte que você entendendo bem, o resto flui com bastante calma. Vamos começar montando então um lado do circuito, que é esse primeiro fio aqui que vai na bateria. Então eu vou escolher esse lado aqui, fica mais fácil para visualizar, e vou ligar aqui o meu positivo. Tá ligado? Então, a partir daqui para cá, eu preciso ligar esses outros dois componentes em série, né? Então, o ponto é ligado aqui. Eu vou precisar ligar uma perninha do resistor nesse ponto, que é o ponto do lado de cada chave. Vou fazer assim. Uma distância segura, percebam que esse lado não encosta com esse, então está ligado aqui. Dele aqui, eu vou ligar o meu LED. Uma perna numa linha, outra perna em outra. Esse nó aqui é esse aqui. E está sobrando a perninha do diodo LED, que tem que ser ligado então, que faz toda essa volta aqui e liga no negativo. Então eu vou escolher aqui um fiozinho, vou colocar muito cuidado para não ligar desse lado, né? Cuidado com as linhas, né? A gente tem que prestar atenção. Como elas são bem perto uma da outra, essa linha não pode encostar nessa. Então o negativo vai aqui e vai aqui no negativo da bateria. E eu acabei de montar o circuito completo, só que ele está aberto. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar o circuito através do interruptor, fechando o interruptor. Note que ligou a minha carga. Não danificou o LED, porque o resistor está protegendo ele, e está funcionando o circuito corretamente. E vocês notem como é muito importante entender esse negócio dos nós. Se você entende a questão dos nós, onde uma parte liga em outra, se você entende a protoboard para evitar curtos-circuitos ou circuitos abertos, você consegue montar então qualquer experimento que você precisar. Note o seguinte, se eu mover o ponto de negativo da linha do nó correto, puxar aqui para um lado, abrindo o circuito, mesmo que seja uma casinha para o lado, ele já está com o circuito aberto e não consigo mais fechar. Então eu tenho que colocar ele aqui exatamente no ponto onde fecha o nó. Tá, e se eu colocar aqui em cima, aqui nesse caso, eu não vou causar um curto-circuito porque o meu resistor está protegendo um pouco a fonte. Mas se eu ficar segurando, vocês não vão ver isso, se eu ficar segurando o botão com a bateria ligada, esse resistor vai acabar esquentando e pode até danificar ele. Mas o perigo é, se eu encostar, se eu colocar esse borne nesse aqui e fechar o curto-circuito com a chave, aí sim eu posso danificar a minha bateria. Inclusive, curto-circuito em baterias faz a bateria derreter ou pegar fogo. Então, muito cuidado com isso. Façam as ligações com atenção e o que eu sugiro sempre, comecem sempre pelo lado da fonte, prestando muita atenção aos nós do circuito, principalmente dessa parte para cá. Confiram bastante se está tudo na linha certa, se está ligado onde deveria estar ligado. Galerinhas, para mais vídeos como esse, você pode dar uma conferida nos cards aqui no final do vídeo que estão aparecendo. E espero realmente que vocês tenham gostado. Dúvidas, coloquem nos comentários. Todas as informações que vocês precisam ficam ali, todos os links e indicações que nós precisamos. Obrigado por ficar conosco até aqui e até a próxima videoaula. Um grande abraço!